Então veja, dando continuidade aqui à análise da classificação dos prazos, já superada a análise da questão da preclusão, Instituto de Direito Processual, que não se confunde, fazer um parênteses, com a prescrição e decadência do direito material, lá do Código Civil. Tá? Mais para frente a gente volta a falar sobre esse tema e tratar dessas distinções, ok? Preclusão é Instituto de Direito Processual, prescrição e decadência são institutos de direito civil, direito material, lá do Código Civil, ok? Quanto à exclusividade, senhores, nós vimos que os prazos podem ser comuns ou particulares, né? Prazos comuns são aqueles prazos que alcançam ambas as partes de uma relação jurídica processual. É aquele prazo, né, em que o juiz, ao despachar, ele alcança ambas as partes. Por exemplo, não importa qual é o tipo de relação jurídica processual, se o juiz ele determina que as partes especifiquem as provas que querem produzir no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão temporal, significa dizer que esse comando judicial ele é voltado para todos os partícipes do processo. Não importa se no polo ativo eu tenho um único autor e no polo passivo um único réu, ou se trata de litisconsórcio ativo ou passivo, facultativo ou necessário, né? O prazo comum é aquele que é para todas as partes do processo se manifestarem dentro do mesmo lapso temporal. E os prazos particulares são aqueles que são direcionados a uma das partes, né, que compõem a relação jurídica processual. Então, por exemplo, se o juiz quer ordenar que uma das partes instrua o processo com um documento que ela tem em seu poder, um documento que está exclusivamente em seu poder, ele despachará, na verdade ele estará fazendo uma decisão interlocutória, né, intimando a parte para que instrua o feito com aquele documento que encontra-se em seu poder. Logo, a outra parte não precisará tomar nenhuma providência. O prazo é particularmente voltado a um dos partícipes da relação jurídica processual, tá? E por fim, quanto à atuação, nós vimos que os prazos podem ser de atuação ou espera, né? Por prazo de atuação, entenda-se aquele prazo em que o indivíduo tem que cumprir alguma determinação judicial, ele tem que fazer alguma coisa, impõe a ele um faciere, né? E os prazos que são chamados prazos de espera, são aqueles prazos em que o indivíduo não tem absolutamente nada a fazer, né? Ele não tem nenhuma providência a cumprir, ok? Então, é aquela circunstância que envolve, né, uma omissão do indivíduo, um aguardar, né? Por exemplo, o juiz despacha lá no processo, ele saneia o processo, sanear o processo significa limpar, tirar, né, sobressaltar aquilo que é relevante para o julgamento da lide, né? Então, o juiz ele faz uma análise de todas as argumentações das partes, né? Dá uma limpada, aquilo que não importa, que não interessa, que foi arguído só para tumultuar o processo, ele deixa de lado, e aí ele anuncia o julgamento da ação, depois do saneamento, né? Concluindo que não há outras provas a serem produzidas. Esse é um tipo de prazo em que você espera o lapso da lei, não há o que fazer, né? Para que produza-se, então, efeitos jurídicos, ok? Dito isso, dois conceitos básicos para a gente prosseguir na análise dos prazos processuais são relevantes. Vou aumentar aqui, tentar aumentar um pouquinho o tamanho da letra, que talvez no vídeo fique muito pequeno, né? Então, dois conceitos básicos são relevantes ainda a respeito dos prazos, né? Para que a gente compreenda aí a sua importância dentro do processo, né? Esses conceitos são o de fluência e o de contagem. O de fluência e o de contagem. Senhores, o prazo flui. Flui significa ele corre, ele começa a correr, começa a fluir, né? A partir do momento em que ele existe. Então, a partir do momento que o juiz fixa um prazo para você apresentar a defesa de 5 dias, esse prazo já está fluindo, ele já está correndo, ok? Então, o conceito de fluência é justamente aquele que determina que o prazo começa a fluir, ele começa a correr a partir do momento em que ele existe juridicamente. Seja porque ele foi fixado legalmente, seja porque ele foi determinado pelo juiz, conforme a nossa classificaçãozinha aqui, né, dos prazos legais ou prazos judiciais, ok? Agora, a questão da contagem do prazo, a contagem
não tem relação com a existência do prazo e o momento em que ele começa a correr. A contagem tem a ver com a questão do cômputo do prazo. Ou seja, a partir do momento em que você vai computá-lo, né? Para fins do quê? Ora, se os prazos existem para balizar uma ação ou uma omissão do indivíduo dentro da relação jurídica processual com o termo inicial e o termo final, o cômputo do prazo estabelece justamente o quê? O momento em que ele vai terminar, o momento da sua extinção. O próprio artigo 231 do Código de Processo Civil trata desse tema ao dispor o seguinte, vejam lá, me acompanhem aí o que diz o artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, inciso 1º, a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. Inciso 2º, data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Ou seja, aqui tem outros incisos que estabelecem o quê? Como se dá a contagem do prazo. E o inciso 1º, só a título ilustrativo, porque todos os incisos do artigo 231 estabelecem regras de contagem de prazo, né? O inciso 1º diz o que para nós aqui? Ó? Que o prazo ele passa a ser contado para fins de analisar o transcurso do lapso temporal, a partir da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação e intimação for pelo correio. Então vejam, só para exemplificar essa distinção desses dois conceitos, né? Se eu entro com uma ação contra, por exemplo, o Isaías, né? E eventualmente mando citá-lo pelo correio. Ora, uma vez procedida a citação pelo correio, quando que vai se começar a computar o prazo de 15 dias que o Isaías teria para apresentar a sua defesa? A lei é clara. Eu começo a fazer o prazo, veja, ele flui a partir do momento em que ele existe. A partir do momento que o juiz fixa 15 dias para apresentar a defesa, o prazo já está fluindo, mas ele ainda não começou a ser computado. Porque para que ele comece a ser computado, e eu defino exatamente o dia inicial e o dia final para que o indivíduo pratique aquele ato processual, é preciso observar requisitos da lei que estão lá no artigo 231. Então, se a citação do Isaías é pelo correio, o prazo vai começar a ser computado a partir do momento em que o AR de recebimento é juntado no processo. E por que isso? Porque é mais certo, é mais garantido, né? Eu juntar o AR no processo e me certificar pelo aviso de recebimento de que ele foi pessoalmente citado para responder aos termos da ação, então isso me dá a garantia, né, de que a citação dele foi feita de forma legal, nos modos que determina a lei e de forma incontroversa, e aí me dá a certeza de que ele não poderá arguir lá na frente uma violação das suas garantias constitucionais, da ampla defesa e do contraditório, porque não se observou, né, a citação dele validamente nos termos da lei. Ok? Então, o prazo para a parte, para o seu advogado, para a advocacia pública, para a defensoria pública, para o Ministério Público, etc., ele flui desde a citação e as intimações. É o que está lá no artigo 230. O artigo 230 do CPC diz assim, senhores: o prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública, o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Tá? Então, começa-se a contar o prazo nos moldes do artigo 230, 231. A contagem é feita conforme lá os incisos do artigo 231 determinam. Não vou ler todos aqui para vocês. Vocês podem fazer isso depois calmamente em casa. Ok? Para continuarmos aqui, vamos passar aqui para esse lado. Nosso espaço não é muito generoso, mas é o que temos para hoje. Na verdade é o que teremos até o término desse período aí em que enfrentamos essa pandemia, né? Cuidem-se, ok? Então, essa questão de fluência e contagem é simples, não requer grandes explicações, ok? Não podemos esquecer que nesses casos em que a citação é feita pessoalmente, né, é fácil resolver a questão da contagem do prazo, da sua fluência, tá? Agora, se a citação for feita com hora certa, né, como aquela que é praticada por oficial de justiça, então
o prazo de contagem, né, ou melhor, a contagem do prazo para fins de prática do ato processual, observará, nesse caso, a data da juntada aos autos do mandado cumprido pelo oficial de justiça. Né? Lembrem-se que, nós já vamos falar mais sobre isso, né, que a citação por hora certa, né, é aquela em que você não encontrando o réu para responder aos termos da ação, né, porque suspeita-se, depois nós vamos falar mais sobre isso, que ele está se ocultando, que ele está se furtando em receber o mandado judicial justamente porque ele quer opor resistência, né, ao andamento do processo. Então é aquela em que o oficial de justiça vai lá e, ao invés de citar pessoalmente o réu, ele informa alguém da família, que mora no mesmo endereço, ou até mesmo um vizinho, que numa determinada data e hora ele vai voltar lá para fazer a citação do réu. E se o réu não comparecer, né, se ele não se fizer presente ainda assim, continuando a opor resistência, dá-se por citado por intermédio daquela pessoa que ficou avisada que o oficial voltaria. Não vou dar maiores esclarecimentos sobre isso nesse momento, porque a gente obviamente vai voltar a falar sobre isso quando tratarmos no nosso segundo bimestre ali já dos requisitos do processo, do procedimento comum, citação, intimação, etc. Tá bom? Ok? Então, claro, isso aqui está ali no artigo 231, parágrafo 4º, né? O artigo 231, parágrafo 4º, ele diz o seguinte, senhores, ó. Aplica-se o disposto no inciso 2º do caput a citação com hora certa. E o inciso 2º diz: a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Então é aí que computa-se o prazo para o cumprimento, né, do ato procedimental, tá? Detalhezinhos importantes que nós precisamos saber, começando aqui pelo primeiro, tá? Então aqui, só para colocar aqui, isso aqui está no artigo 231, parágrafo 4º do CPC, ok? Detalhezinhos importantes ainda a respeito dessa questão que envolve os prazos processuais, tá? Havendo mais de um réu no polo passivo da ação, o artigo 231, no seu parágrafo 1º, diz lá, em incisos 1º a 4º, né? Diz lá que o prazo para contestar fluirá a partir das datas, né, a que se referem esse dispositivo, né? Ou seja, vamos ver lá, o artigo 231, no seu parágrafo 1º, diz assim: quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponde à última das datas a que se referem os incisos 1º e 4º do caput, né? Ou seja, quando houver a juntada do último mandado, do último réu citado, é que começam a contar os prazos processuais para a prática dos atos processuais, ok? Havendo mais de um intimado, o prazo é contado individualmente, ok? Então, mais um detalhezinho aqui importante, né? Havendo mais de um intimado, o prazo é contado individualmente, tá? E os prazos podem ser contados, senhores. E aqui essa regrinha está lá no artigo 132, parágrafo 4º do CPC, né? Do Código Civil, desculpa, né? Do Código. Os prazos, eles podem ser contados, né, em horas, dias, meses ou anos, né? Os prazos que são contados em minutos e em horas são contados de minuto a minuto, que é o que dispõe esse dispositivo, tá? Via de regra, os prazos são contados sempre em dias, tá? Dias úteis. Aliás, essa é uma das grandes inovações do CPC, uma reforma aclamada de há muito já pela doutrina e obviamente pelos operadores do direito, né? Então os prazos são sempre contados, via de regra, em dias e em dias úteis, né? Por dias úteis excluem-se aí os feriados, né? Os feriados nacionais, os feriados regionais, aí tem que se observar as leis de organização judiciária de cada estado, da federação, né? E recessos que eventualmente possam acontecer, a exemplo do que estamos vivenciando agora, né? Em que houve aí a suspensão dos prazos processuais por um determinado lapso de tempo, por 30 dias, até que a epidemia cesse, né, termine, ou que as coisas se abrandem um pouco, tá?
Então, os prazos via de regra são contados em dias e você exclui o dia do começo e inclui o dia do final, que é o que está lá no artigo 224 do Código de Processo Civil. Ok? Já vamos voltar a falar sobre essa questão da contagem dos prazos em dias, tá? Para que vocês saibam fazer isso de maneira adequada e, obviamente, vou estar passando exercícios para vocês desempenharem essa função na sequência, tá? A questão de contagem de prazo processual é muito relevante, né? O advogado tem que, no mínimo, saber fazer contagem de prazos processuais. É inadmissível a perda de prazos processuais dentro de uma relação jurídica processual. Isso, na minha modesta opinião, configura um erro grosseiro na prática profissional, tá? Então, a despeito dos prazos poderem ser contados, via de regra, em dias, né? Também existe a possibilidade de eles serem contados em meses e anos. Quando for contados em meses e anos, os prazos expiram no dia de igual número de início ou no de imediato, né, se faltar a sua correspondência, do ano seguinte. Então, o prazo contado em anos, por exemplo, que se inicia hoje, né, no dia 24 de março de 2020, se encerrará no dia 24 de março de 2021. Né? Então, ele terá essa coincidência. Isso é tratado lá no artigo 132, no seu parágrafo 3º. Ok? Mas, como nós vimos, os prazos normalmente são contados em dia, tá? Os dias do começo e do vencimento, eles são sempre protraídos para o primeiro dia útil. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso com um certo cuidado aqui, com uma certa preocupação maior, já que essa modificação na legislação processual é o que baliza hoje a maioria, né, dos prazos envolvendo, vamos falar aí, 90% dos processos em trâmite no nosso judiciário, ok? Então, quando a gente está falando dos prazos que são contados, prazos contados em dias, né? Que são, já que estamos estudando o CPC, que são justamente a forma de se contar os prazos dentro da legislação processual civil, né? Então, os dias do começo e do vencimento sempre são protraídos para o primeiro dia útil, né? Então, por exemplo, hoje é dia 24, né? Sexta-feira 24, hoje é terça-feira, 25 quarta, 26 quinta, 27 é sexta-feira, né? Então, se eventualmente o meu prazo ele se inicia no dia 27 e a lei estabelece, né, que o seu começo, eu sempre excluo o dia do começo e incluo do final, significa dizer que eu vou excluir o dia 27 e vou incluir o primeiro dia útil subsequente. Se o prazo inicia-se no dia 27, mas dia 28 e 29 são sábado e domingo, então ele começa a ser contado na segunda-feira próxima. Agora, se eu, por exemplo, fui intimado para a prática de um ato e o prazo se inicia hoje, dia 24, eu excluo o dia 24 na contagem, ou seja, passo a começar a contar o prazo no dia 25 e aí conto apenas os dias úteis. Sábado e domingo não são computados, ok? Se eu tenho, por exemplo, um prazo de 5 dias, vamos fazer aqui um pequeno calendário, né? Então vamos supor, hoje é dia 24, temos o dia 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Estamos aqui, no dia 24, terça-feira, certo? Vamos supor que eu seja intimado hoje para praticar um ato processual consistente em especificar as provas que eu quero produzir no processo. Eu tenho 5 dias para isso, 5 dias. E eu sei que se eu não especificar as provas em 5 dias, preclui o direito de eu praticar esse ato processual, certo? Então vejam, senhores, se eu sou intimado hoje para a prática desse ato processual, que é contado em dias, 5 dias, tá? Eu fui intimado hoje. Para eu contar esses 5 dias, eu excluo o dia do começo e passo a contar a partir do primeiro dia útil subsequente, ok? Então, o primeiro dia útil subsequente é amanhã, dia 25. 1, 2, 25, quarta, 26, quinta, 27, sexta, é o terceiro dia. Opa, aqui eu tenho o quê? Sábado e domingo. Continuo contando o prazo? Não. Se a lei estabelece que a contagem se dá apenas em dias úteis,
eu pulo esses 2 dias e continuo a contagem aqui, ó. Dia 4 e o meu quinto dia vai ser dia 31, não sei se tem 31 esse mês, mas enfim, né? Aqui seria então o último dia para eu praticar esse ato processual, tá certo? Agora é claro, né? Trabalhando com a seguinte hipótese, vamos elucubrar, né, que eu não fui citado, né, desculpe, intimado para especificar provas hoje, dia 24. Eu fui intimado no dia 27, que é sexta-feira. Então, a regra é que eu excluo o dia do começo e incluo o dia do final. Significa dizer, eu vou começar a contar o prazo de 5 dias se eu vou excluir o dia em que eu fui intimado, o dia do começo, e eu, para fazer a contagem, tem que ser o primeiro dia útil subsequente, posso começar a fazer a contagem do prazo de 5 dias no sábado ou no domingo? Não. Então, meu prazo se inicia, o primeiro dia de prazo, no dia 30, e assim subsequentemente, ok? Isso é muito importante. Pasmem, senhores, conheço diversos colegas que não sabem fazer contagem de prazo processual, e isso é inadmissível, né, para qualquer operador do direito que vai exercer aí a advocacia ou vá trabalhar como técnico do judiciário, vai trabalhar naquilo que envolve demandas processuais, ok? Então, a contagem do prazo, gravem aí, ela terá início sempre no primeiro dia útil que seguir ao da publicação ou da intimação da parte dentro do processo, ok? Considera-se, se tratando da publicação, né, o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, que é o que está lá no artigo 224, no seu parágrafo 2º, ok? Um detalhe importante que nós temos que falar aqui a respeito dessa questão que envolve prática de atos processuais, tá? Se eu sou intimado para apresentar provas em 5 dias, e eu já especifico as provas que eu quero produzir no segundo dia, é evidente que eu, praticando o ato antes do prazo assinalado pelo legislador, eu estou, obviamente, me valendo da preclusão consumativa, eu já pratiquei o ato, né? Não vou poder emendá-lo, remendá-lo, etc., né? Mas é evidente que é tempestiva a minha manifestação. Vai ser intempestiva se eu não observar o prazo legal e quiser especificar provas no 6º dia, quando a lei me dá 5 dias. Então eu posso praticar o ato processual antes do prazo fixado pela lei ou pelo juiz. Isso gera a preclusão consumativa, mas é evidente que vai produzir os efeitos que eu quero, né? O artigo 218, no seu parágrafo 4º, ele é claro e taxativo a respeito disso ao dizer que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Quer dizer, não existe nenhum impedimento para que eu pratique um ato processual antes do prazo fixado pela lei ou pelo juiz, tá bom? Vejam, nessa contagem dos prazos processuais em dias, não se aplica, né, essa regra de dias úteis. Nós estamos falando de direito processual, procedimental. A contagem dos prazos em dias úteis é matéria de direito processual. Essa contagem em dias úteis não se aplica aos prazos previstos, aos prazos prescricionais e decadenciais previstos na legislação civil, norma de direito material. Lá, por exemplo, se eu tenho um prazo prescricional de 5 anos para exigir uma reparação civil, tem lá no artigo 205, 206 do Código, não me recordo agora exatamente, acho que é o 206 lá num dos seus incisos, num dos seus parágrafos, né? Se lá se estabelece que são 5 anos, essa contagem desse prazo se dá em dias corridos, né? Não se dá aí em dias úteis, o que transformaria 5 anos em sabe Deus quanto tempo, ok? Fica aí só a título ilustrativo para vocês. Essa questão que envolve a contagem do prazo em dias úteis aplica-se apenas aos prazos processuais, ok? Ainda a respeito dos prazos, senhores, dando continuidade aqui, né? Vamos partir para cá. Ainda em relação aos prazos, né? É importante termos em mente que os prazos eles podem ser contados de forma progressiva. Então, a contagem do prazo pode ser feita de forma progressiva ou regressiva. E aqui não há dificuldade, senhores, porque progressiva é aquela contagem que você faz para o futuro, para a frente, né? Você faz a contagem aqui para o futuro.
E a regressiva é aquela contagem que você faz para trás, para o passado, ok? Então, ainda no que envolve a contagem dos prazos, nós temos prazos que são prazos progressivos, que são contados para o futuro, e prazos regressivos, que são os contados para trás. Quer dizer, a partir de um marco pré-estabelecido, eu volto no tempo, tá bom? Também, nesses casos, exclui-se o dia do começo e a contagem, tanto para frente quanto para trás, inicia-se a partir do primeiro dia útil anterior, né? A partir do primeiro dia útil posterior ou anterior, né? Àquela contagem, ok? Durante aí, o último detalhezinho, durante ainda a fluência dos prazos, isso é muito importante, tá? Então vamos aqui tratar do último tema envolvendo a nossa aula de hoje. Provavelmente a gente ainda vai estar postando mais vídeos com mais conteúdo do que a gente talvez trabalharia em sala de aula. Aqui não temos interrupções, o que é ruim, não temos questionamentos, então a coisa fica um pouco mais dinâmica, tá? Mas pretendo fazer, vou tentar me organizar para isso ao final dessa semana, um vídeo ao vivo para tirar dúvidas de vocês sobre essas aulas. Tá? Então fiquem tranquilos que a gente ainda vai trocar uma figurinha. Sei que nem todos têm essa possibilidade, alguns não têm internet em casa, então ficam dependendo de algum local com acesso à internet para ter acesso aos vídeos, mas a gente vai tentar aí se ajudar nesse aspecto e tirar dúvidas da aula de hoje através de uma live no final da semana. Tá? Então, para finalizarmos aqui a questão que envolve os prazos, acho que estamos chegando perto aí de 1 hora de explanação, né? Ainda no que envolve a fluência dos prazos, e esse é um aspecto muito importante, muito relevante, vou iniciar com isso na nossa próxima aula, porque isso realmente é o que mais acaba resultando em perda de prazos pelos profissionais da área do direito, é aquilo que envolve a suspensão. Então, ainda no que envolve a fluência e a contagem dos prazos, né? Os prazos podem ser suspensos, então existe a questão da suspensão dos prazos, ou da interrupção dos prazos, né? Da interrupção dos prazos, quer dizer, os prazos podem ser suspensos e eles podem ser interrompidos. A diferença é muito relevante, por quê? Porque hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de suspensão dos prazos processuais e não interrupção. E a diferença é importante justamente porque as consequências jurídicas de uma ou de outra figura são muito diferentes, né? Na interrupção de um prazo, por exemplo, eu tenho 5 dias para especificar provas no processo e por alguma razão esse prazo foi interrompido, porque a outra parte apresentou um embargo de declaração no processo para dirimir uma contradição, uma omissão, uma obscuridade, e aí o embargo de declaração produz efeitos interruptivos. Ele diz que ele interrompe, né, os prazos para interposição de outros recursos. Então vamos supor que não é questão de especificar prova, vamos supor que o juiz deu uma sentença, essa sentença apresenta alguma obscuridade, é o meu modo de ver, né? Então o juiz publica a sentença, as partes são intimadas e sabem que tem 15 dias para recorrer para o tribunal, 15 dias para apelar, né? Mas eu, não contente ali, achando que há alguma obscuridade, alguma contradição, eu, ao invés de fazer apelação contra essa sentença para o tribunal, eu apresento um embargo de declaração ao próprio juiz prolator da decisão, dizendo que ali tem alguma falha, alguma obscuridade, alguma contradição, alguma omissão, e quero que ele resolva aquilo, né, aperfeiçoando o seu pronunciamento judicial, a sua sentença, antes de eventualmente eu recorrer para o tribunal. Nesses casos, o embargo de declaração tem um efeito interruptivo, ele interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação por ambas as partes do processo. Quando o prazo é interrompido, a partir do momento em que volta a correr, ele é devolvido na íntegra para a parte. Então, a interrupção de um prazo gera para a parte o direito dela ter o cômputo dele novamente na íntegra. Então, se eu faço o embargo de declaração, esse prazo é interrompido, vamos supor que eu apresente os embargos de declaração no 5º dia, que é o último dia previsto na lei para eu embargar. Significa dizer que dos 15 dias que eu tinha para apelar, eu teria só mais 10. Mas como os embargos geram efeito interruptivo, os 15 dias me são devolvidos depois que os embargos são julgados na íntegra. Eu vou ter de novo 15 dias para
da data da publicação da sentença dos embargos, eu vou ter 15 dias para apelar. Já a suspensão do prazo gera uma consequência jurídica diferente, porque quando o prazo é suspenso, você pausa a contagem, você dá uma pausa na contagem,